gente! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem, espero que estejam ótimos, na verdade, porque é isso que eu espero quando eu termino a leitura do mês passado e começo a desse próximo mês. Por quê? Porque isso são conselhos do plano divino para todos nós. Vou começar por Áries e eu espero que vocês entendam o recado divino, entendam que essa é uma leitura geral, como eu sempre explico, então não é especificamente para você. Se você quiser fazer uma leitura particular, isso seria excelente para o seu futuro, para a sua prosperidade, para os seus acertos de modo geral. O meu nome é Marisa Lopes, eu sou tarósofa e o meu contato é 19 98 96 12 896. E aí você faz contato comigo por WhatsApp e a gente vai se falando, tá bom? E assim vamos nós. Que a grande deusa Hecate nos auxilie, me dê a intuição e fale grande no coração de vocês, tá bom? Então vamos lá. Áries, o julgamento, a roda da fortuna, o eremita, o mundo, a força, a estrela e a imperatriz. Vamos lá, então. Então, a carta de centro, o eremita, é para falar sobre o espiritual. Sempre a carta de centro será o espiritual. E em que pé que está o espiritual para os arianos no mês de março? Bom, o eremita, para quem não sabe o que ele significa que você subiu para o alto de uma montanha, se recolheu para estudar e para se estudar, para se entender, para entender o porquê que neste momento você está sentindo falta de algo, sentindo que espiritualmente precisa entender algumas coisas que vêm acontecendo. Em março, especificamente, você, ariano, vai estar neste patamar, mais introvertido, mais na sua, para saber o que esperar do plano espiritual. Mas entenda que você não pode ficar sentado, observando, olhando e esperando que coisas caiam do céu. Você tem que, de fato, estar recolhido para se entender, se interiorizar para ouvir o que o plano divino tem para te dizer, mas tem que correr atrás de algumas coisas que te preencham. Fora o fato de que você tem que ser autossuficiente e não precisar de coisas externas, sabe aquelas coisas que dizem você tem que se amar para depois amar o próximo? Isso é bem verdade, mas quando o nosso espiritual tá fraco, tá de uma forma que a gente não tá entendendo muito bem o que está acontecendo, o que acontece é que a gente fica sem saber para onde ir. Então, lá de cima, você aqui recolhido no alto da montanha, vê o vilarejo lá embaixo. E aí você ouve um monte de coisas e vê outro monte de coisas. O que acontece? Acontece que você fica sem saber para onde ir. Porque um fala que ser evangélico é bom, o outro fala que ser católico é bom, o outro fala que ser umbandista é bom, o outro fala que ser kardecista é bom. Só que dentro de você, você não entende. E isso pode remeter, inclusive, a você achar que você é o problema por não estar entendendo isso. Então, cuidado para não entrar em depressão por conta de não estar entendendo o recado.
Se você frequenta alguma casa, alguma religião específica e não se sente à vontade e não se sente preenchido, é a hora de você se perguntar se é aí mesmo que você deveria estar. Porque quando a gente não se sente confortável, o que acontece? A gente fica achando que não está no lugar certo e não consegue se dedicar, se doar de fato, tá? Então, espiritualmente, você me parece um pouco perdido, me parece que se recolheu, Ariano, para entender algumas coisas, tá? Então, ouça o teu coração. O nosso sexto sentido nunca é em vão e vale muito a pena a gente dar ouvidos a essa força interior que fala: aqui não é bom, não fique neste lugar, você está patinando, está perdendo tempo. Vá para outro lugar e provavelmente a intuição vem para ti, tá bom? Então é isso. No começo do mês a gente vai ter a carta do julgamento. O julgamento fala do julgamento divino sobre a vida de vocês, arianos. Então, é óbvio que tudo que a gente planta, a gente colhe e isso não tem jeito, né? Então, cuidado com o que planta. Agora, o plano divino também pede, enquanto conselho, para no começo do mês, na primeira quinzena, você julgar algumas coisas a respeito da tua vida. Então, mas eu gosto desse emprego? Eu não gosto? Por que eu não gosto? O que me faria feliz? O que me prende a este lugar? Não é de emprego que a gente está falando, é de pessoas, de relacionamentos. Se é relacionamento em família, por que eu fico preso nessa coisa de estar em família, se todas as vezes que eu estou em família acontecem brigas, esse almoço sempre acaba em palhaçada? São ideias, tá, gente? Cada um coloca isso dentro da própria vida para entender o que acontece, o que acaba sendo melhor para si. É relacionamento amoroso? Tá, eu tenho mais danos do que bônus, eu me dou mais do que o outro, eu preciso ficar aqui, é isso mesmo que eu quero? Então é hora de você julgar, tá? Então, com quem você tem andado, o que você tem feito da vida, por que você faz isso se você não gosta, sabe essas coisas? É hora de você se julgar. Por quê? Porque, como eu sempre digo, nós somos filhos de Deus e da deusa, não só de Deus. Não vá por este caminho. E eles são seres divinos. Nós somos seres divinos, somos deuses em ação, porque temos o DNA divino. Somos sim todos irmãos, queira você ou não ser meu irmão, nós somos. E acontece que estamos sendo julgados por termos um DNA divino, sermos capazes de fazer tudo, e aí a gente não usa os nossos dons, os nossos talentos para nós, para nos ajudar, para evoluir e para ajudar o outro que queira, você ou não, é nosso irmão, tá bom? Ainda na primeira quinzena, talvez o julgar-se te coloque neste patamar. A roda da fortuna é as coisas entrando num equilíbrio já na primeira quinzena, porque você passa a se entender, talvez o julgar-se que ali pede enquanto conselho para você fazer, te dá a noção de que vamos separar o joio do trigo. Determinadas pessoas não acrescentam na minha vida, são chupins, são vampiros energéticos e eu vou colocar de lado. Não vou mais permitir que estas pessoas, que esses indivíduos façam parte da minha vida. Então, o que acontece? Você entende que isso me cabe, isso não me cabe. E você tira da tua vida o que não é bom para ti. E aí, as coisas entram num equilíbrio. Percebe que a gente tem um anjo de luz, um anjo negro, o sol, a lua, o yang e o yin.
planetas na mesma órbita e não colidem, o que significa que as coisas entram no equilíbrio se você seguir o conselho de julgar o que não tá bom e dar um norte para isso. O que eu faço com isso? Ficar sentado esperando não vai mudar nada, tá? Ainda da primeira quinzena. O mundo fala que você, olha só que bonito isso, Ariana, você julgou e está sendo julgado, entendeu qual é o norte a ser tomado, então as coisas passam a se equilibrar. Você se coloca numa rota de entender que o teu mundo está nas tuas mãos. Você determina o que vai acontecer de bom e de ruim. Então, a partir daqui você não pode mais alegar ignorância e dizer eu não sabia. Sabia sim, porque quando as coisas não dão certo, não é a culpa do seu chefe, a culpa da sua mulher, a culpa do seu marido, o seu filho que é o culpado. Não, o culpado é você. São as suas atitudes, é o seu retorno. É a lei do retorno, meu amigo. Então, o seu mundo nas suas mãos. E você vai ter que ser adulto e tomar a decisão de fazer a coisa certa. Porque se fizer errado, vai colher o ônus disso tudo. Mas se fizer certo, colhe o bônus. Então também estamos no lucro, não é? Para alguns de vocês, arianos, existe a possibilidade de viagem internacional. Meus parabéns, que seja a trabalho, que seja a passeio, mas vai conhecer outros mundos, não é? Segunda quinzena, você terá a grande força divina a seu favor. Este leão representa de fato a força de Deus, que vem dos céus, que é de lá de cima, e essa mulher significa a força da deusa, te dando a força aqui na terra, porque é assim que funciona. Deus toma conta das coisas do céu, a deusa toma conta das coisas da terra. Então, cuidado com o que pede e às vezes acha que não está sendo ouvido. Está pedindo errado, meu querido. Faça direito, tá? Há a possibilidade de um contrato ou aquisição de algo, um bem que é caro financeiramente e você precisa de ter um contrato para te resguardar de danos, ou é um emprego, ou é a venda ou aquisição de um bem, enfim, um contrato pode existir na segunda quinzena de março para vocês, arianos. Siga a sua intuição, porque ainda na segunda quinzena você terá um norte, você terá uma certeza. E sabe quando eu sempre falo? Quando você tem uma intuição sobre algo, não ignore. Avalie perdas e ganhos a respeito da sua intuição, porque normalmente quando eu ignoro a minha, porque são os nossos antepassados falando pra gente, olha, faça isso ou não faça isso. E quando a gente ignora, se perde no caminho, tá? O nosso anjo da guarda, quando você está em sintonia com o seu anjo da guarda, ele fala com você, ele te livra de danos. Mas às vezes a gente insiste em falar, não, isso é bobagem. Não é bobagem, tá? Então, uma grande luminosidade se faz. Provavelmente você vai estar muito feliz por causa desse contrato fechado. E aí você fica na intuição viva e latente te dizendo vá por tal caminho. Então vá, tá? Não ignore isso. A imperatriz é você, mulher, ou você, homem, exuberante, feliz, próspero. Porque não saiu aqui, mas eu sempre digo, a papisa, ela é mãe, não é mulher. E a imperatriz, sim, ela é mulher, tá? Ela é vívida, ela é jovem, ela tem o gás de fazer e acontecer. Então, seja a imperatriz na sua vida. Essa barriguinha de gestante, para quem tá querendo engravidar, pode ser que na segunda quinzena de março engravide, tá? Mas normalmente essa barriguinha de gestante é de projetos. Então, muito possivelmente,
Você está com projetos no cabeção, tem que colocar para fora, porque essa cesta de frutas é a colheita dos seus projetos sendo colocados em prática. Diz a lenda que quando você tem um insight, uma ideia bacana, outra pessoa teve a mesma ideia no outro lado do mundo. E se você ficar esperando e não colocar em prática a sua ideia, o outro coloca. E aí você dança, tá? Então, pensou, tem a possibilidade, talvez haja dinheiro aqui, talvez o projeto esteja estruturado com este contrato, não sei, mas coloque os teus projetos arianos em março para fora da cabeça, para colher frutos disso aqui, tá bom? Tenha um março encantado, excelente, cheio de bênçãos todos vocês, arianos, porque a vida é bacana, mas a gente tem que ser grato pelo que tem. E aí fica aquela história de, mas eu tenho tão pouco, o outro tem tanto mais que eu. Agradece o pouco que tem, não é pouco. Se você tem onde morar, tem o que comer, tem onde tomar banho, dormir, você já tem muito mais do que muita gente, não é? Isso não é bobaginha da minha cabeça, não. Para e olha ao seu redor. Você podia estar morando embaixo da ponte, podia estar roubando um pão e indo preso por causa disso, porque você não é colarinho branco, você vai preso, né? Até o mês que vem.